Então, vamos entender agora o que é que o Seeley chamou de síndrome geral da adaptação. A síndrome geral da adaptação, ou resposta ao estresse, ela é composta de 3 fases: fase de alarme, resistência e exaustão. Aqui nós temos a representação do tempo da resposta e aqui a gente tem a representação da performance do indivíduo. Veja que a performance do indivíduo varia ao longo do tempo. A fase de resistência é a fase em que o indivíduo apresenta maior performance. Vamos analisar agora quais são os mecanismos que estão acionados nessas 3 fases e discutir um pouquinho suas características. Então, a fase de alarme, isso aqui é o manuscrito do Seeley. A fase de alarme é, de maneira geral, né, uma resposta do corpo a um fenômeno qualquer, né, como a gente diz, que vai romper com a homeostase. Então, seja ele físico, psicológico, social, qualquer agente estressor que rompe a homeostase do organismo, dispara a primeira fase da resposta ao estresse, que ele chama de fase de alarme, que é uma resposta inespecífica. O que é que ele quer dizer inespecífico? Independe do tipo do agente estressor, a resposta ela vai ser uma resposta padrão. Essa resposta padronizada, a reação de alarme, ela é inicialmente controlada pelo sistema nervoso, especificamente pelo sistema nervoso autônomo. Aqui esse slide ilustra o sistema nervoso autônomo e o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que é um eixo endócrino, mas esse eixo aqui ele só vai fazer parte da segunda fase da resposta ao estresse, que é a fase de resistência. A fase de alarme, ela é controlada pelo sistema nervoso autônomo simpático. A finalidade da reação do alarme é aumentar a energia disponível e o processamento energético para eliminar aquele agente estressor e restabelecer a homeostase do organismo. Então, nessa situação, o que nós observamos é uma ativação do sistema simpático e uma inibição do sistema parasimpático. Todas as vezes, independente do agente estressor, seja físico, social, psicológico, seja aquele agente estressor de conotação positiva, eu posso estar me casando, eu posso estar falando em público, eu posso estar sendo assaltada, não interessa, pode ser conotação positiva ou conotação negativa, a reação de alarme, ela é sempre padrão, tá? Então, ativa o simpático, inibe o parasimpático. Na hora que o sistema nervoso autônomo simpático é ativado, vocês observam aqui que a gente tem uma inibição do trato gastrointestinal, do funcionamento do trato gastrointestinal e também da fome. Mas, vejam que interessante, há um aumento da glicemia, que é a concentração de glicose no sangue. Só que esse aumento da glicemia, ele não é obtido através do alimento, mas sim através dos nossos estoques energéticos. Então, uma série de variações fisiológicas ocorrem para que haja o aumento da glicemia. Nós não vamos entrar em detalhe nisso agora, porque o que a gente quer hoje, o objetivo da aula de hoje é vocês entenderem as 3 fases da reação, né, de estresse, da síndrome geral de adaptação. Nós vamos retomar todos esses mecanismos de maneira mais detalhada nas próximas 3 aulas. Então, além de aumentar a glicemia e inibir o processo digestivo, a ativação do sistema simpático e inibição do parasimpático durante a fase de alarme também leva ao aumento do funcionamento do sistema cardiovascular. De maneira geral, a gente tem um aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial. A vasoconstrição sistêmica, porém, existe uma vasodilatação de músculos esqueléticos. Então, se todos os vasos do corpo estão com menor diâmetro, eles estão em vasoconstrição, e só os vasos do músculo esquelético, eles aumentam o diâmetro, o que é que vai acontecer? Um direcionamento do fluxo sanguíneo para meu músculo esquelético. Isso é possível porque existem diferentes receptores controlando esse sistema de vasoconstrição e vasodilatação. Também vamos entrar em detalhe nas próximas aulas. O que é que a gente precisa saber aqui é que existe um aumento da atividade cardiovascular com direcionamento do fluxo sanguíneo para os músculos esqueléticos. Simultaneamente, há um aumento do funcionamento do sistema respiratório, aumento da frequência respiratória e broncodilatação. Então, percebam que, naquele momento que o agente estressor quebrou a homeostase do organismo, o organismo, em resposta, eleva a glicemia, então disponibiliza a energia,
direciona essa energia para músculo esquelético e aumenta o sistema respiratório para que essa energia possa ser consumida. Tá? Além disso, então, essas 3 primeiras alterações possibilitam o organismo a entrar na reação que a gente chama de fuga ou luta. Lembre-se que nessa primeira parte da aula nós discutimos que o meu sistema de resposta ao estresse, ele evoluiu em situações em que o agente estressor demandava do indivíduo uma resposta física, seja porque ele precisava correr para conseguir chegar a casa ou correr do predador. Então, é o que a gente chama daquela história da resposta de fuga ou luta. Então, aumento da frequência cardíaca, aumento do sistema respiratório e da glicemia fornece condições fisiológicas para que o corpo entre na resposta de fuga ou luta. Além disso, veja, de forma interessante, as células do sistema imune inato, que é aquela resposta imune inespecífica, mais rápida e imediata, ela eleva. Porque caso, imagine, o nosso antepassado, durante esse processo de resposta de fuga ou luta, ele tivesse alguma necessidade de defesa do sistema imune, as células do sistema imune inato já estariam lá aptas em maior número para tentar evitar algum tipo, por exemplo, de infecção. Aqui nós temos a ilustração, mais uma vez, do sistema nervoso autônomo simpático. Então, após o sistema nervoso autônomo simpático acionar aquelas modificações agora citadas, ele também realiza uma outra função importante, que é induzir a liberação de adrenalina e noradrenalina, em maior proporção a adrenalina, pelo córtex das glândulas adrenais. Então, vejam, é uma resposta neural ativando uma resposta endócrina. Essa resposta endócrina, ela vai ter como principal função amplificar ao longo do tempo, então, aumentar a duração de todas essas alterações previamente iniciadas pelo sistema nervoso autônomo simpático. Vejam que essas alterações do sistema nervoso autônomo simpático e essas alterações hormonais promovidas pela adrenalina e noradrenalina são alterações periféricas. A ativação central, que aumenta nossa atenção, nossa concentração, nosso poder de decisão durante uma resposta de fuga ou luta, ela não é coordenada nem por os hormônios adrenalina, nem noradrenalina, nem pelo sistema nervoso autônomo simpático. Na verdade, ela é coordenada por essa região aqui do cérebro, que é um núcleo noradrenérgico, que nós chamamos de locus ceruleus. Veja que quando esse núcleo é ativado, existe uma ampla ativação de redes noradrenérgicas, de sinapses noradrenérgicas no cérebro, que é o que causa, então, essa prontidão central. Então, vejam, nós temos aqui que o corpo ele está apto, tanto a nível periférico quanto a nível central, para poder eliminar o agente estressor e restabelecer a homeostase. Ou seja, ele está pronto para poder colocar em ação o mecanismo de fuga ou luta, porque ele tem toda uma ativação central, coordenada pelo locus ceruleus, e tem uma ativação periférica, coordenada pelo sistema nervoso autônomo simpático e ampliada ao longo do tempo pela adrenalina e noradrenalina. Entretanto, turma, algumas vezes só as modificações fisiológicas disparadas na fase de alarme, elas não são suficientes para eliminar o agente estressor. Então, essa fase de alarme, nos humanos, ela dura em média 15 minutos. Após esse tempo, a gente já diz que o organismo entra na segunda fase, que é o que a gente chama de fase de resistência. Na fase de resistência, aquelas alterações iniciais observadas na fase de alarme, elas são mantidas. Só que dessa vez, quem está regulando essas alterações não é mais o sistema nervoso autônomo simpático, nem a adrenalina e noradrenalina, mas sim seria o eixo hipotálamo pituitário adrenal, o eixo hipotálamo hipófise adrenal. Esse eixo endócrino, nós vamos ver também ele em detalhe nas próximas aulas,
esse eixo ao final, ele induz a liberação do hormônio cortisol. E aí, o cortisol, ele vai ser responsável por continuar mantendo a glicemia em níveis mais elevados, não através da alimentação, mas através dos nossos recursos energéticos, dos nossos estoques, continua mantendo a atividade cardiovascular e respiratória incrementada, porque dessa maneira ele vai propiciar ao corpo mais energia, uma distribuição mais rápida e uma utilização mais rápida dessa energia. Só que, para que ele mantenha esse aporte energético maior, principalmente a gente viu para o músculo esquelético e depois a gente viu que também para o cérebro, que o cérebro também é ativado, então, para ele ter aquela ativação noradrenérgica, ele vai precisar receber mais energia, mais glicose, certo? Então, a glicose ela é direcionada tanto para o músculo esquelético quanto para o cérebro, mas, em compensação, alguns tecidos eles começam a receber menos glicose e diminui o funcionamento. Por exemplo, durante a segunda fase da resposta ao estresse, ou seja, a fase de resistência, a reprodução é inibida, o crescimento é inibido, porque o corpo está direcionando aquela energia para sistemas necessários naquele momento para poder manter a resposta de fuga ou luto. Lembre-se que nossos antepassados, os agentes estressores, muitas vezes eram agentes estressores de vida ou morte, então eles tinham que ter o melhor desempenho possível, porque o que estava em risco ali era a vida do indivíduo. Então, era mais importante manter a vida do que crescer e reproduzir. Então, durante a resposta ao estresse, né, além da digestão que a gente já viu que é inibida, numa segunda fase você tem inibição de reprodução, você tem inibição de crescimento. Também temos a modulação do sistema imune. Só que na fase de resistência, não é mais o sistema imune de resposta imediata, não é mais o sistema imune inato que é modulado, que sofre aumento do número de células, mas sim o sistema imune adquirido, que é um sistema imune que ele é mais específico, mas ele demora mais tempo a entrar em ação. Nós vamos discutir, nós temos uma aula só para a relação entre estresse e sistema imune, que vai deixar esses mecanismos mais claros. Mas, de maneira geral, enquanto na fase de alarme, a adrenalina, noradrenalina e o sistema nervoso autônomo, simpático, aumenta as células do sistema imune inato, a barreira de defesa imediata, na fase de resistência, a gente vê que o cortisol ele age como um agente anti-inflamatório. E é por isso que muitas terapias, hoje em dia, inclusive sugerida para o COVID-19, com glicocorticoides sintéticos, né? Então, é porque, vocês sabem agora, eu já autoria alguns já saber, que vem a partir, então, dessa ação anti-inflamatória do cortisol. Vamos discutir quais seriam as vantagens, qual o sentido da modulação do estresse sobre o sistema imune nas próximas aulas. Então, gente, a fase de resistência, como vocês observaram, é o ponto da resposta ao estresse em que o indivíduo tem melhor performance. Seja ela periférica, seja ela central, o cortisol também pode atuar a nível central, então o cortisol, diferente das catecolaminas, da noradrenalina e adrenalina, que não atinge o cérebro, o cortisol ele pode migrar para o cérebro e modular diversas redes de neurotransmissores. Então, essa fase da resposta ao estresse, ela permite que o indivíduo tenha a sua melhor performance. Porém, em algumas situações, pode ser que essa melhor performance não seja ainda suficiente para eliminar o agente estressor. E aí a gente vai entrar na terceira fase da resposta ao estresse, que seria a fase de exaustão. Vocês podem estar se perguntando quanto tempo dura essa fase de resistência? E aí eu não tenho como lhe dar uma resposta exata. A fase de alarme, ela tem, em média, 15 minutos nos seres humanos, mas dependendo da espécie animal, ela pode variar. A fase de resistência, ela tem uma resposta muito individualizada. Nós temos aula também que tem sobre fatores moduladores da resposta ao estresse, que vai discutir essa questão da individualidade da resposta ao estresse. Então, existem pessoas que têm maior
resistência, que a gente chama hoje em dia, vocês já devem ter escutado esse termo, maior resiliência. São pessoas que respondem aos agentes estressores, mas respondem de forma adequada e geralmente finalizam essa resposta na fase de resistência, eles eliminam o agente estressor. Só que tem pessoas que são mais vulneráveis e não conseguem eliminar o reduto do agente estressor na fase de resistência, e aí entram na fase de exaustão. A fase de exaustão, ela ainda é regulada pelo eixo HPA, como vocês podem ver aqui em verde, e pelo cortisol, só que essa regulação se tornou crônica, e essa cronicidade desequilibra o corpo. Então, vejam, aquele aumento da glicemia, o aumento da glicose disponível no sangue durante um determinado tempo, ele é vantajoso porque vai proporcionar ao indivíduo maior nível energético, que será distribuído para músculo esquelético e para o cérebro, e que vai ajudar na resposta para eliminar o agente estressor. Mas isso, ao longo do tempo, se torna prejudicial. Alta glicemia pode levar à deposição de glicose, por exemplo, nos vasos sanguíneos, induzir processo de arteriosclerose. Além disso, o aumento da glicemia descontrola o metabolismo de carboidratos, de lipídios. Então, assim, patologias como diabetes, não a diabetes tipo 1, mas a diabetes tipo 2, nós vamos discutir também ao longo da disciplina, ela pode ser decorrente de estresse crônico. Alterações do metabolismo de carboidrato e de lipídio também leva a aumento de catabolismo muscular, ao mesmo tempo que você pode gerar alterações de apetite, e algumas pessoas perdem muito peso, outras ganham muito peso durante o estresse crônico. Há um desequilíbrio dos íons, há um desbalanço do funcionamento do sistema cardiovascular e respiratório, porque vem funcionando de forma incrementada durante algum tempo. Nós começamos a perceber desequilíbrio no sistema imune, déficit cognitivo. Então, uma série de alterações que passam a ser maléficas porque começaram a ser crônicas. Então, aquelas alterações fisiológicas que inicialmente eram benéficas, com uma ativação crônica, elas passam a ser prejudiciais e patologias começam a surgir. Então, que tipo de patologias? Temos muitas patologias hoje decorrentes de estresse. Patologias gastrointestinais, porque lembrem-se que o sistema gastrointestinal ele está inibido. Associado a isso, temos alterações de apetite. Temos uma aula para discutir isso. Alterações cardiovasculares, hipertensão, taquicardia, alterações respiratórias, dermatológicas, endócrinas, inclusive com diabetes, como a gente discutiu, aumento ou perca de peso, a infertilidade, lembre-se que o trato reprodutor está inibido, alterações centrais, desde enxaqueca, mas também psicopatologias, que está ilustrada aqui no centro, são decorrentes de estresse crônico, e dores crônicas, dores articulares, reumatismo. Então, uma série de patologias hoje em dia são associadas ao estágio de exaustão da resposta ao estresse. Aquele estágio que, mais uma vez, é ainda controlado pelo cortisol, mas, diferentemente da fase de resistência, onde as alterações do cortisol eram benéficas, na fase de exaustão, elas passam a ser prejudiciais, com queda da performance do indivíduo, como vocês podem ver aqui, porque, na verdade, elas passam a ser muito longas, e ao longo do tempo, aquelas alterações não se sustentam e trazem prejuízo e desequilíbrio para o organismo. Mas, turma, vocês podem estar perguntando, então, o que é que há de bom nisso? Por que é que ainda existe a resposta ao estresse? Já que hoje em dia sempre estamos com o estresse crônico e na fase de exaustão da resposta. Vamos voltar àquela discussão inicial que, primeiro ponto, a resposta ao estresse, ela foi selecionada num ambiente diferente do ambiente moderno. Como a gente já discutiu, os estressores da época do Otzi são diferentes dos nossos estressores. Porém, vocês têm que ter em mente, como os textos do início da aula discutiram, né, que traz aquelas reportagens tanto do McKeever quanto do Sapolsky,
que as duas fases iniciais da resposta ao estresse, a fase de alarme e a fase de resistência, é muito importante para a sobrevivência dos seres humanos. As fases iniciais aqui nós chamamos de eustresse, que é o estresse positivo, enquanto a fase de exaustão nós chamamos de distress. Então, o eustresse, ele é importante porque ele é que vai dar energia, como a gente já discutiu, para você falar em público, para se concentrar, para fazer uma prova, um concurso, assistir uma aula, ter força para qualquer atividade física que exija maior demanda energética. Tá? Então, assim, resolver um problema de trabalho. Então, todos esses desafios, hoje em dia, da vida moderna, eles só são atendidos também pela presença da resposta ao estresse. O problema é que nós temos uma demanda grande e frequente de agentes estressores, que se acredita que na época do Ódice, eles fossem estressores muito severos, que levassem à questão de vida ou morte, mas não fossem tão frequentes. O que se discute hoje em dia é que os estressores da vida moderna, eles são menos intensos e mais frequentes. Então, leva a resposta ao estresse funcionar de uma maneira um pouco inadequada e causar tanta patologia. Mas a gente não pode ter em mente de que a solução é eliminar a resposta ao estresse, porque no momento que eliminamos a resposta ao estresse, o corpo não vai ter mais prontidão fisiológica para atender a nenhuma demanda do dia a dia. Então, o que nós temos aqui, para fechar essa segunda parte da aula? O organismo está em homeostase, em equilíbrio interno, existe uma demanda, no início das teorias, né, da teoria da resposta ao estresse, acreditava-se que a demanda sempre fosse uma demanda externa, uma demanda física, mas hoje em dia a gente já sabe que pode ser uma demanda interna. Por exemplo, uma memória minha, um estado emocional, ele pode romper o equilíbrio do meu corpo, pode romper a minha homeostase, certo? Então, pode ser uma mudança externa ou uma mudança interna que rompe com a homeostase do organismo e o organismo tenta compensar. Existem mecanismos de retroalimentação negativa que tentam compensar se a quebra da homeostase for leve, mas se não for leve, já entra em ação o sistema de resposta ao estresse. Se a resposta ao estresse for bem sucedida, o organismo vai, ao final, restabelecer a homeostase e entrar e demonstrar uma situação de saúde. Mas se essa resposta ao estresse não for bem sucedida, entrar na fase de exaustão, ou seja, o organismo não compensa, não restabelece a homeostase, e aí vai haver o surgimento das patologias. Então, turma, nos dias atuais, essa teoria da resposta ao estresse, ela foi um pouco revisada, né? Principalmente por teóricos como McKeeven. Ele não foi o criador da teoria da alostase, mas ele é um grande pesquisador na área, certo? E nós vamos agora tentar entender um pouquinho qual a diferença dessa teoria da alostase, o que é que ela traz de novo, e comparar com a teoria proposta pelo Seeley da resposta ao estresse. Então, primeiro, nós temos aqui, a alostase são mecanismos que variam amplamente, permitindo a manutenção dos parâmetros homeostáticos constantes e das funções vitais, seja em situações de demandas internas ou externas, previsíveis ou não. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui. A homeostase, como a gente falou, previa um equilíbrio interno do corpo. Esse equilíbrio, hoje em dia, a gente já sabe que ele é um equilíbrio dinâmico. Por exemplo, a temperatura que a gente descreveu nos slides passados, que ela precisa estar ajustada num ponto de equilíbrio, na verdade, ela pode variar um pouco ao longo do dia. Se estamos dormindo, se estamos acordados, ela tem uma variação que a gente chama circadiana. E não necessariamente essa variação circadiana ativa a resposta ao estresse. Porque o que a gente entende hoje em dia é que esses parâmetros fisiológicos, eles podem variar em faixas. É o que a gente chama de homeostase dinâmica. Essa é a primeira diferença daquela homeostase clássica. A homeostase clássica previa que os parâmetros tivessem equilibrados em pontos mais fixos, né? Hoje em dia, a gente já entende que alguns daqueles parâmetros podem variar um pouco. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a variação aqui, ó, do batimento cardíaco,
Aqui a gente tem ilustrando a variação de células do sangue, de concentração de células do sangue, também ao longo do dia. Aqui a gente tem ilustrando alguns hormônios que variam ao longo do dia, mas a gente sabe também que tem hormônios que variam ao longo do mês, como é a questão dos hormônios sexuais femininos. Então, voltando para cá, para a comparação entre a homeostase e a alostase, a homeostase, o organismo permanece dentro de determinadas faixas estreitas para manter suas funções estáveis. Isso aqui, turma, a gente já considerando essa homeostase dinâmica, porque se formos pensar na homeostase clássica, lembre-se que a homeostase clássica, ela prevê parâmetros fixos. Então, a homeostase dinâmica, ela já traz esse conceito de faixa. Os parâmetros fisiológicos podem estar mantidos em faixas. Isso aqui é o primeiro ponto. Porém, a alostase amplia mais esse conceito. A alostase diz que os parâmetros fisiológicos, para serem mantidos estáveis, eles precisam de outros mecanismos que variem constantemente, que é o que eles chamam dos mecanismos alostáticos. Então, voltando aqui para o que o McKibben propôs, a alostase são mecanismos que variam amplamente, e isso aqui permite a manutenção dos parâmetros homeostáticos constantes, aquela constância que a gente já sabe que é uma constância mais flexível, dinâmica, numa faixa e não num ponto fixo, e assim, então, das funções vitais. Vejam que aqui, agora, além de situações de demandas externas, o que já era proposto desde da teoria da resposta ao estresse pelo Seeley, nós temos também que os sistemas alostáticos, eles são ativados em funções de demandas internas, como, por exemplo, uma memória, ele pode ativar meus sistemas alostáticos, e previsíveis ou não previsíveis. Então, turma, em termos de mecanismos fisiológicos, se nós formos comparar, a resposta ao estresse, ela é basicamente uma resposta controlada por sistemas de retroalimentação negativa, que foi aquele exemplo que eu dei do funcionamento do ar-condicionado, do funcionamento do controle da glicemia, que nós vamos explorar mais ao longo da disciplina. Já a alostase, além de ser controlada por sistemas de retroalimentação negativa, nós temos o controle da retroalimentação positiva, que é o que está ilustrado aqui nesse gráfico, e que nós vamos discutir do que é que ela se trata, enquanto a negativa, ela tende a compensar o estímulo inicial, a retroalimentação positiva, ela tende a sempre aumentar, intensificar o estímulo inicial. Nós temos também controles antecipatórios, nós vamos também discutir isso. Então, antes de haver o desequilíbrio da variável, você já tem mecanismos neurais, mecanismos hormonais que estão antecipando aquela variação, aquela necessidade. Então, em termos de controle, a teoria da alostase inclui as retroalimentações positivas, o controle antecipatório, além da retroalimentação negativa clássica. E tudo isso é controlado pelo cérebro. Então, o cérebro é o centro do controle da teoria da alostase. Outra observação importante da teoria da alostase é que, diferente da teoria da resposta ao estresse, que diz que se o organismo não compensa e não atinge novamente a homeostase, ele entra num processo patológico, ele perde a saúde e entra num processo patológico. Na teoria da alostase, vários parâmetros homeostáticos podem ser atingidos. Por exemplo, vamos imaginar, olhando aqui para essa figura, será que os parâmetros fisiológicos de saúde, nessas três ilustrações aqui dessas mulheres em três diferentes idades, são iguais? Não, não são iguais. Então, se a gente pensar, por exemplo, a concentração de algum hormônio, do hormônio sexual feminino, nessa senhora idosa, ela já não tem mais. Aqui, nessa senhora adulta, ela pode estar com uma queda dos hormônios. E nessa criança, ela pode estar com os níveis muito baixos, então começando a entrar na puberdade. Hoje em dia, as meninas entram na puberdade mais cedo, por volta de 11 anos, já tem um aumento dos hormônios sexuais.
Então, veja, temos 3 parâmetros diferentes de concentração de hormônios sexuais, que não necessariamente nenhum está em processos de doença. São 3 níveis homeostáticos diferentes, mas que isso é compreendido pela teoria da alostase, mas não pela teoria da resposta ao estresse. Porque para a resposta ao estresse e a teoria da homeostase, aquele ponto de equilíbrio, aquela faixa de equilíbrio tem que ser mantida. Mas que faixa é essa? Para que idade? Então, a alostase, ela prevê isso, vários parâmetros de equilíbrio, não apenas um. Então, se a gente pode pensar aqui, durante a gravidez, também a mulher tem vários parâmetros de equilíbrios diferentes, por exemplo, de glicemia, de pressão arterial, e não necessariamente está em estado patológico. Animais que hibernam, que passam por metamorfose, então, durante essa fase da vida, os parâmetros de equilíbrio são totalmente diferentes, né, de situações prévias e posteriores. Então, a aleostase, ela entende que essa variabilidade é possível e é graças a essa variabilidade que os organismos conseguem se adaptar a novas situações. Então, turma, quais são os sistemas alostáticos? Os sistemas alostáticos, eles incluem tanto os sistemas de resposta ao estresse, sistema nervoso autônomo, que induz liberação de catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, eixo hipotálamo pituitário adrenal com liberação de cortisol. Além dos sistemas de resposta ao estresse, os sistemas alostáticos incluem, por exemplo, o sistema imunológico, neurotransmissores e outros mecanismos, por exemplo, de estresse oxidativo. Nós temos aqui alguns conceitos importantes sobre a teoria da alostase. Nós temos o conceito de carga alostática. O que é carga alostática? Carga alostática é a quantidade de energia gasta para ativar os sistemas alostáticos. Esses sistemas aqui que a gente acabou de conhecer. O que é sobrecarga alostática? A sobrecarga alostática é quando a energia demandada para ativar os sistemas é maior do que a energia disponível. Quando é que isso acontece? Isso acontece, por exemplo, quando ativamos nossos sistemas alostáticos com uma frequência muito alta ou durante muito tempo. Então, ou em situações de alta frequência ou num período muito grande de ativação dos sistemas alostáticos, a demanda energética é muito grande. E o que acontece é que o indivíduo não consegue prover aquela energia necessária. E essa falta, então, de sinergia entre o que é demandado e o que é oferecido, leva ao surgimento de patologias. Temos também aqui a falha alostática. A falha alostática é quando o organismo não consegue ativar os sistemas alostáticos. O mesmo raciocínio que nós desenvolvemos para a resposta ao estresse, nós temos que aplicar a teoria da alostase. O excesso de ativação dos sistemas alostáticos, seja em frequência, seja em duração, ele é prejudicial, porque vai gerar uma demanda energética muito grande, que o corpo não vai conseguir compensar, mas a falha também, no caso do organismo não ativar os sistemas alostáticos, ela também é prejudicial, porque o organismo não vai estar apto para lidar com aquela situação, com aquela demanda. Turma, chegamos ao final dessa primeira aula da disciplina de base biológica da resposta ao estresse. Nós discutimos diversos assuntos, mas eu vou aqui apontar alguns tópicos principais que vocês devem estudar mais um pouco. Primeiro, vocês devem ter uma clareza sobre os benefícios da resposta ao estresse. Qual a importância da resposta ao estresse, já que tendemos a associar a resposta ao estresse a aspectos negativos. As 3 fases da resposta ao estresse ou da síndrome geral de adaptação, tendo um conhecimento maior sobre os prejuízos da fase de exaustão, como é que eles ocorrem, quais são eles, o que é a teoria da homeostase, o que é a teoria da alostase e quais os novos conceitos que a teoria da alostase trouxe, ampliando o conhecimento da homeostase. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Existem algumas questões disponíveis no CIGA que vão ajudar no processo de aprendizagem. Um abraço e até a próxima aula.